tomou o seu cafezinho com broa, com bolo, com pão de queijo, com queijo. Tem uma coisa, né? Às vezes a gente come pão de queijo com queijo, gente. É uma coisa meio maluca, mas só quem é mineiro entende, tá? Voltamos então, depois desse café, não é? E aí eu quero falar um pouco sobre Tropical Romance, que é o nome desse disco aqui, é o que eu tô na mão, que é uma obra do Jorge, não é? E o Leandro faz parte também, né, Jorge? Faz. Vamos lá, esse nome primeiro é muito instigante, nenhum nome é aleatório. Tropical Romance, vamos lá. Tropical Romance é o nome de uma das minhas composições que está nesse... e que leva o título, né? E Tropical Romance porque eu venho com essa energia dos trópicos, do Brasil, do Peru, né? E levo uma roupagem nova para a música internacional. Né? Mas a música romântica internacional? A música romântica internacional. Né? Eu sempre dentro do romantismo. Sim, né? sim. Que é a minha verve. Né? Por isso que quando você estava passando aqui, o francês, né? A música francesa tem essa coisa, né? Tem. Alguns chamam até meio brega, meio romântico e tal, mas... Mas o amor é brega, meu amigo! E eu? Se não for, fundamental. É fundamental, amor, é uma coisa brega. Eu sou muito brega. Bem-vindo a um programa brega também, viu? Obrigado. É homenagem ao Chacrinha, você quer mais o quê? Não é, então. Cara, que legal. Então tem essa coisa dos trópicos e Sim, do romance. do que romance. Está localizado ali na canção, digamos assim, europeia. Né? Então, por exemplo, a música Tropical Romance, ela tem uma levada mais de bossa nova. Sim. Aquela bossa pra gringo, sabe? Uma coisa assim, super legal. Então, essa foi a roupagem que a gente fez. Por isso, Tropical Romance. Além do nome, né, eu queria falar um pouco sobre o desenho, o design. Maravilhoso, inclusive, né? Sim. Como é que é isso aqui? Quem é o responsável? Sandra Mota, grande artista mineira. Ela, quando a gente fez a proposta do Tropical Romance, a gente pensou numa coisa mais gráfica, até uma coisa mais simples. Aí o Paulinho e a Luciana da NASA Music falaram assim, não, Jorge, a gente precisa de uma capa exclusiva para esse disco, você vai ter que criar alguma coisa. E eu já trabalho com a Sandra Mota desde muito tempo, eu falei, então a Sandra vai fazer. E isso é uma aquarela. Caramba, que ela fez. É mesmo? Que lindo. Tem a representação tropical, você vê que tem coisas aí da França, não, a França não é tropical, mas do Brasil, do Peru, fazendo essa mescla com a França, né? Com os Estados Unidos, o romantismo, isso, exatamente. Você agora, tem muitas tudo. Cores, né, cara? Isso é bem nosso, assim, né? Muito bonito, legal demais, parabéns. E foram aquarela, é um quadro, ou ela fez 3 quadros, como é que são várias obras? É um quadro só. Só? É um quadro só. Tá, e aí vários recortes do quadro. Exatamente. Tá bom, muito bom. Vamos fazer uma música? Vamos, pode ser? Vamos sim. Eu vou falar, nós vamos cantar o Falando de Amor, que é um single que eu lancei agora. Junto com é um dueto que eu fiz com Maria Carneiro, uma grande cantora, uma pessoa muito linda e que está sendo lançada agora. Letra e música sua? Não, é de Tom Jobim. Tom Jobim. Desculpe, tá. Do Tom Jobim. Vamos lá, Lê. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido no choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, esse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu me esqueço até do futebol.
vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração, que eu guardei esse segredo, escondido num choro canção, lá no fundo do meu coração. Eita! Surpreendente, hein? O que uma voz e um violão não fazem, né? Não é? Um presente, né? Participar dessa entrevista com essa lindeza. Muito bom, parabéns. Obrigado Muito mesmo. bom. E a distribuidora é a NASA? É a NASA, NASA Music. Aham. Muito bacana. E a gente encontra como o disco? O disco a gente não está mais distribuindo, né? Sim. Você vai sempre encontrar as músicas online. Nas plataformas. Nas plataformas. Todas elas, eu estou presente. Né? E aí, daqui a pouco a gente vai dar um recado Tranquilo. direitinho. Mas eu achei legal, da NASA nós vamos para Masa. Ah, que legal! Muito legal, que é a Maria Mazzarello, uma figura fantástica, muito importante para Minas Gerais, para Belo Horizonte, mas às vezes a gente não reconhece os nossos heróis e heroínas. Mas a Márcia reconheceu. Vamos falar da Masa pra gente, Márcia? Sim. Nossa, Elias, você usou o termo correto, né? Porque a Masa, de fato, ela é uma heroína no sentido mais puro da palavra, assim, né? Porque o campo que ela desbravou, né, é de uma importância tão grande. Ela criou uma editora, né, na década de 80, quando o Brasil passava por uma crise econômica, né? A gente ainda estava sobre um regime de ditadura militar. Isso. Então não era um contexto fácil, né? E principalmente quando a gente fala de literatura, que até hoje a gente sabe que tem tão pouco incentivo, né? Tão pouco fomento. Ela falou, não, eu vou criar uma editora com autores negros. Ou seja, tinha tudo para dar errado, né? É. Tinha tudo para falir, para não funcionar, para ela desistir, ser perseguida, essa coisa toda, mas não. E não foi e de fato não foi fácil, né? Porque hoje esse tema, ele tem uma presença mais forte, assim, né? A gente tem uma lei que fala da importância do ensino, né, da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas a Masa foi uma desbravadora, né? Ela levava o livro nas escolas, os professores negros, né, que trabalhavam nas escolas, levavam os livros que a Masa editava, né? A Masa foi a primeira editora da Conceição Evaristo, Nossa, né? Que é um nome hoje, tão né? importante da nossa literatura, né? E de outros autores também de tamanha grandeza, né? E o que eu acho muito legal na Masa é que ela sempre fez isso de uma maneira muito alegre, né? É verdade. Ela é uma pessoa super... Nossa, você tem razão demais. Sempre lembra sorrindo, com os óculos, né, grandes, assim. Assim, então, sempre acreditando muito nisso, né? Então, foi uma honra para mim ter feito esse perfil biográfico dela. E como é que nasceu esse convite? Foi o Pablo, né, que trabalha com ela. Ele trabalha lá na editora, mas ele tem um trabalho dele também, uma editora paralela, e ele pensou em fazer uma coleção com editoras, mulheres que tiveram importância nesse universo editorial. E aí ele um dia me convidou, na época eu ainda era coordenadora lá do curso de jornalismo da UNA, para tomar um café lá no Belas Artes. Sim. E ele falou... Olha o cafezinho, ó. Saem grandes negócios no cafezinho também, né? Aí quando ele me fez o convite, eu falei, eu aceitei de imediato, né? Falei, nossa, que honra para mim poder escrever perfil biográfico da Masa. Isso. Né? E aí você vai entrevistar a Masa, né? Aí foi um processo. Como é que é esse processo? Eu fiz várias entrevistas com ela e ela também já tinha feito outras entrevistas, então eu busquei todas todas as falas públicas da Masa, né, e os livros que ela já tinha editado, conversei com pessoas da família, né, com irmãos, pessoas que trabalhavam com ela, autores e autoras negras também que foram publicados pela Masa, né. E foi um processo muito gostoso de fazer, assim, porque, na verdade, eu fiz uma viagem com a Masa, né? Isso. Ela é de Ponte Nova, né? E aí, ela nasceu em Ponte Nova
E ela fez a trajetória, ela foi das primeiras turmas de jornalismo, né? Ela é jornalista também, como nós, da UFMG, e depois ela faz um mestrado na França, e foi na França... Olha que loucura, hein? Olha só como a sincronicidade, né? Uhum. E foi na França que ela teve a ideia de criar uma editora voltada para autores negros, né? Porque quando ela estava lá, ela teve contato, né, assim, com livros publicados, né, lá, e com pessoas vindas da África, e ela falava assim, gente, eu até hoje, né, eu sou uma pessoa, ela fez toda a carreira dela nessa área de gráfica, eu ainda não publiquei, né, autores negros, então eu volto com essa missão. Ela foi com Paulo B, né, Paulo Bernardo Vaz, grande Paulo B. Assiste sempre o programa, viu? Então um beijo para meu ele. ombudsman. Paulo B, maravilhoso. Os dois foram juntos, né, para a França. E aí eles fizeram o mestrado juntos. Eles tinham a possibilidade de fazer o doutorado. Paulo B ficou para fazer o doutorado. E a Amasa falou, não, eu vou voltar para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte, abrir uma editora voltada para o público negro em plena ditadura militar. Foi. Nossa. Márcia, a gente sempre vê, né, o livro, inclusive, né, tá ela com esse sorrisão maravilhoso e tal, mas eu queria que você me falasse algum momento, assim, de muita dificuldade, muita tristeza, muita luta, assim, que você destacaria? Não, toda a história, né, ela é marcada por essa questão racial, né, mas, assim, a história que eu começo, assim, a primeira história que eu conto é da Amasa menina, né, lá em Ponte Nova, e ela queria coroar. Ela queria, né, coroar Nossa Senhora. E o padre da cidade falou que não existia anjo preto, que anjo preto não coroava. Né? Aí que absurdo, né, gente? Então, assim, imagina isso para uma criança, né? Falado aí, na lata, aí o que eles fizeram? Ela falou, não podemos coroar, não. Eles fizeram um altarzinho, né, na casa da Amasa, lá no quintal, e coroaram o irmão dela, Eustáquio. A importância da família ali, né, nesse momento. Fizeram a coroação do irmão, né? E aí, essa história, ela foi tão forte para mim que eu pensei o seguinte, eu falei, olha, de alguma forma eu vou me vingar desse padre, porque... Isso aí. O narrador, a narradora do meu livro vai ser um anjo preto. Olha, né? que então, ótima eu ideia. trabalho dessa maneira, né? Então, eu faço uma brincadeira, né, que... Como a Amasa ela é uma excelente contadora de histórias, eu pensei, eu não posso... a voz da Amasa tem que aparecer, claro. Né? Então, tem a Amasa, né, em primeira pessoa, contando as histórias, e tem essa costura que eu faço por meio desse narrador. Perfeito. Grande ideia, viu? Muito, muito legal. E aí você aproveita para contar essa história. Né? E aí eu tenho, assim, algumas liberdades, eu acho que é poéticas, né? Que aí eu faço algumas revisões que eu acho que são necessárias quando se fala da questão racial. Mas, assim, no sentido de honrar mesmo, né? Essa trajetória da Amasa e tudo. Muito bom. Da Amasa para o Milton Nascimento agora, que é outro, né, herói que a gente tem, né, mas é um músico negro, que é um músico negro que tem uma presença muito forte. E eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, Leandro. Trabalhar com o Milton, dá para perceber essa africanidade nele, dá para perceber essa coisa forte no Milton Nascimento? Dá. O Bituca é uma enciclopédia vamos falar assim, biblioteca de ritmos e essa bagagem de ritmo, de música, do mundo todo que ele carrega, tem essa coisa muito africana também, né? Que a gente pega de fora desses ritmos, desse swing que a gente tem, que juntou com a mineiridade que a gente tem, né? Que tem aquela história também que eles falam que o samba é do Rio, né? Mas o samba é daqui. Fica uma briga aí, né? Fica uma briga. Da Bahia também, né? Porque o povo do Rio veio pra cá, mas começou a fazer o samba aqui. E a gente, é que nem a história do jazz, também a bossa, quem que veio primeiro, né? O jazz era duro. Aí a gente pegou aqui, pôs um temperinho, swingou e mandou pra eles. Sim. Então quem conta isso é o Menescal, né? Então pra mim tá no 1 a 1. Né? Então todo mundo ganha. Nova mesmo, né? Tem a questão lá de Diamantina, aquele... Sim. Lá, né? Teve aqui Diamantina no quarto, né? Isso, E o Bituca tem essa musicalidade fora do comum. Assim, né? A primeira vez que eu ouvi,
foi muito legal, assim, que ele participou de um CD que a gente gravou ao vivo, e aí ele cantou uma música do Pablo Bertola, meu primo, e aí a gente entrou no estúdio. Sim, pra gravar com o Milton. Pra gravar Você com nunca tinha Bituca. gravado com ele? Não. Não, primeira vez. E aí era uma música autoral do Pablo, ele chegou no estúdio e falou, ô Pablo, então, eu não tive tempo de ouvir a música e tal, solta uma vez, aí soltou, né? Aí entrou pro estúdio, Tom Capone, que tava com o Guto Graçamelo no estúdio, e aí ele gravou a primeira voz, aí virou e falou assim, tem quantos canais aí? Eu falei, ô, seu Bituca, quanto você quiser, separa 6 pra mim. 6, Bicho, o cara começou a abrir voz, e foi É abrindo, mesmo? e foi abrindo, e aí acabava, você olhava assim e falava assim, não acredito. É um anjo negro, Putz, né? aquela harmonia, né, que tem E muito... aquela voz, né? É aquela voz. E aí, 6 vozes, cara. Fácil, assim. Fácil, assim, foi abrindo e foi somando. O cara pensou na hora, ao ouvir a música pela primeira Na vez, já hora e fez um vem. rearranjo dela. Exatamente, né? E era muito massa, que sempre quando a gente fez o Alto de Natal com ponta, fez o show lá que a gente foi pra França, né? Isso. As Minas Tão Gerais. E normalmente ele ficava hospedado lá em casa, que eu morava com o Paulo. E aí teve uma noite que foi muito legal, que a gente acabou o ensaio, aí a gente sentou na sala, todo mundo cansado. Aí a gente não ficava pedindo, canta, toca, né? Era muito mais, né? A gente tocou o A dia fim de inteiro. pedir, mas né, a gente queria comer um pão de queijo, tomar um café, uma chocolate, né? E aí, cara, ele sentado assim, ele parou e falou assim, tem violão aí? Eu falei, mentira. Não. Apareceram vários violões, né? E aí ele começou aquele negócio do Milton, que é muito né, de arrastar o dedo e sair aquelas harmonias. Eu falei, cara, mentira. Né? E, cara, foi uma das noites inesquecíveis. Professor Leandro, essa de arrastar o dedo, eu preciso de um pouco mais de exemplo, assim, um pouco mais de tempo. Cara, o Bituca é isso de arrastar muito o dedo? louco, é a harmonia modal que a gente fala aqui de Minas, né? E aí o que acontece? Ele começa a pegar bola de meia, né? Ele pega uma forminha de um acorde e é o mesmo que ele vai arrastando. Vai arrastando, você não tira o dedo aí, né? Você Não, vai tá a mesma coisa, não sei se tá dando pra ver, né? Tá dando pra ver, olha. Que aí você toca bola de meia. E ele tem muito disso, né? Isso aqui é Bituca pra danar, tem um lá. Bituca pra danar, eu adorei isso. Isso é mineiro, é mineiro, nosso. Olha lá, arrastou. Pô, que é lindo também, que a gente usa demais. E Que eu inveja, acho... que eu tenho boa inveja de você, porque parece fácil, né? Ah, mas é. Mas é. Mas tem um negócio que eu tenho muito orgulho de Minas, né? Que é o seguinte, a gente tem uma identidade. Isso. Você não ouve falar, por exemplo, música carioca, música paulista, não tem uma É harmonia verdade. mineira. Dá pra falar em Violões do Horizonte, eu lembro disso, né? Um Sim, CD que foi lançado com vários violonistas vários violonistas maravilhosos, com o né? Gilvan, que eu formei, inclusive. Gilvan de Oliveira. Exatamente, né? Juarez Moreira. Juarez, exatamente. Weber Lopes. Então Então temos esse jeito. Temos. Então, você não vê. Agora, música mineira, qualquer lugar você fala, pô, isso é mineiro, não é? Cara, você fez isso aqui. Nossa, cara, isso é Minas, né? Os acordes Tony Horta, né? É lindo. Cara, isso é Minas. Né? Então isso é o que o Bituca espalhou para todo mundo, com o Toninho, com essa turma toda, que é nosso. Muito bom. Márcia, você está falando da Bossa Nova, é o João Gilberto, né? Que morou com a tia no tempo em Diamantina. Exatamente. E tocava no banheiro, não sei, no quarto, e aí começou essa coisa do som, exatamente. do som da Bossa Nova. Ou seja, Minas está nessa. Da Por isso que eu falei que começou da aqui. musicalidade lá em Diamantina, influenciou aqui. de alguma maneira, né? Muito bom, muito bonito. Bom, Jorge, agora no meio dessa coisa toda, né? O que você traz da Europa para a música mineira? Assim? Que linha que você traça aí? Nossa, Elias, isso é uma pergunta muito difícil, sabe por quê? Pelo seguinte, os meus pais saíram do Brasil no ano de 64. Então, eu não peguei essa mineiridade, essa parte, mas eu peguei muito, foi Tom Jobim, foi Chico Buarque, sim, né? Mais um Brasil, é uma coisa né? mais Brasil. Sabe? Eu tenho uma adoração pela música mineira, né? São grandes compositores, realmente a única música que você fala assim, essa é música de Minas, do Clube da Esquina. Muito uma forte. marca muito até forte. Hoje, né? Até hoje. Até ganhou uma um da prêmio nova agora, geração. inclusive, Né? Como é que é? Ganhou um prêmio agora. Sim. O disco do... Disco, né? Exatamente. Todos os tempos. E são 50 Sim. anos do Clube da Esquina. Exatamente. Muito bom. Por falar em prêmio, quero saber tudo, não me esconda nada. Troféu Imprensa Mulher, que história é essa? Pois é, foi uma alegria muito grande, né? Porque
É um prêmio promovido pela revista Imprensa, né, que é uma revista super importante assim, no campo do jornalismo, e pela ISPM, né, que é uma faculdade também de jornalismo referência de São Paulo. E aí tem uma indicação, né, então quando eu soube que eu estava indicada, que era pelo Caderno de Diversidade lá do estado de Minas, eu fiquei super feliz, porque eu tinha assumido a coordenação, né, que é uma editoria nova e tinha 1 ano de existência, né, a editoria. Legal. Eu falei, nossa, e a gente... Vai fortalecer minha editoria, pois né, minha batalha, minha luta. E aí concorri com jornalistas do Brasil inteiro, né, da Folha de São Paulo, do Nexo, do Brasil de Fato, né. E esse prêmio, ele tem uma tradição de homenagear, né, grandes jornalistas brasileiras, né? Então, assim, Zileide Silva, a Miriam Leitão, Márcia Patrícia Maria Campos Cruz. Melo. O fato é esse, chegou a hora, Márcia. Esse é o momento, é toda uma carreira, pois né? Não foi ontem, você tem uma história. E aí você tem, a indicação então já era uma coisa que me deixou muito satisfeita, muito feliz, né? E aí tinha um segundo momento que era uma campanha para votação popular. Mas eu falei, eu sou um pouco tímida, né? Eu sou mineira, né? As pessoas falam assim... Campanha mineira é ótima. Não, o povo fala, mas você está fazendo campanha? Eu falei, ai, gente, dentro do que eu entendo que eu possa fazer, sim. Né? E que eu fique à vontade. Mas foi um movimento muito interessante, Elis, porque muitas pessoas fizeram campanha, sabe? Muitas, né? Os ex-alunos. É porque você representa. Você não precisa fontes, fazer. Pessoas que foram entrevistadas por mim, né? Então foi uma coisa muito linda, assim, quando eu vi que as pessoas estavam mandando nos grupos e às vezes chegava para mim. Para você, né? É muito legal isso, que né? coisa bacana, eu fiquei muito honrada e feliz. Foi uma noite maravilhosa, assim. Vamos voltar um pouco nessa noite? Parece que nós temos algumas fotos aqui. Vamos colocar, Maestro, para a gente poder comentar, Márcia? Vamos lá. Olha só, hein? Você está mal acompanhada. Não, aí tem a Aline Midley, né, da Globo, tem a Renata Lopretti, tem a Márcia Silveira, que é uma da área corporativa da L'Oréal, tem a Semaia, que é daquele... Olha esse look! Gente, que legal, Márcia! São tranças ali? São tranças, eu fiz uma trança especial para a noite, assim, né, que eu achei que... Quem fez a trança? Foi a Daisy, a Daisy é do Neuri Cabeleireiros, assim. Isso. É um muito salão legal. que eu frequento já tem uns 30 anos. Muito bom, que legal. E muitas mulheres negras, hein? Sim, esse ano eles tiveram uma preocupação com essa questão da diversidade, né? E aí a diversidade estava muito presente, assim, nas mulheres que foram premiadas, né? Tem a Marcela Bonfim, que é uma fotógrafa maravilhosa, que faz o registro da Amazônia negra e indígena. As fotos dela são, assim, incríveis. Ela é fotógrafa, mas, assim, é uma artista, né? Ela ganhou, acho que aquele prêmio Pipa, que é um prêmio super importante, né? Boa. Nessa área. Então... foi uma honra para mim. Parabéns. E eu era representante. Éramos duas. Tinha a Ana Carolina de Guaxupé também, que é uma jornalista. Ela ganhou numa categoria que eles criaram esse ano, que é Inovação e Pertencimento. Perfeito. Que era também de votação popular, né? E ela venceu essa categoria. E foi lindo também, né? Porque... tem outra mineira lá, né? Tem outra mineira e o orgulho da mineiridade, aqui, né? Dela falar, assim, da cidade de Guaxupé e tudo. Foi muito bem bom. Bonito. Parabéns, viu, Márcia? Obrigada, Elias. Muito legal. Muito nos orgulha, todos vocês aqui, viu? E a gente vai para o nosso próximo intervalo e na volta a gente continua no último bloco do nosso BH Todo Dia, bem especial hoje, em que a gente, né, tá falando de música, tá falando de literatura, de jornalismo, mas estamos falando também das nossas raízes, né? E principalmente as raízes nossas aí, você já pôde perceber um pouco, né, da raiz indígena e da raiz africana presentes aqui no programa de hoje. Valeu demais.